Fala, queridos, que Deus abençoe a todos de forma toda especial, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É gratificante quando nós paramos para refletir sobre o que a palavra de Deus ela tem de nos ensinar. É tão importante que as lições que nós extraímos da palavra de Deus, isso nos habilita de uma tal forma que gera na nossa alma gozo, paz e alegria. E é importante que a própria Bíblia responde, ela mesma, qualquer indagação a respeito da Bíblia, ela responde. E quando se fala da palavra de Deus, ela é o suficiente para que possa mudar a vida de alguém, de uma pessoa. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para os irmãos que está em Corinto, ele fala algo tão grandioso, tão especial, que Paulo diz assim: quando eu fui ter convosco, não foi com palavras persuasivas de sabedoria, de conhecimento humano, capítulo 2 de 1ª carta aos Coríntios. E ele diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo este crucificado. O que Paulo está trazendo para aqueles irmãos é que o seu ensinamento, a sua pregação, ela não consistia em sabedoria. Ele não foi ter com aqueles irmãos com palavras persuasivas. Eu não vim persuadi-los com filosofias, com palavras vãs, com meramente conhecimento humano. Mas a minha proposta de levar a vocês o Evangelho foi a proposta do reino. A palavra que tem poder para mudar o quadro da vida de uma pessoa. O Evangelho que eu preguei entre vós é um Evangelho de poder. É um Evangelho de transformação. O Evangelho que pode regenerar a vida de um homem. É tão importante que quando nós credibilizamos a palavra de Deus, esta palavra ela tem poder para mudar a vida de uma pessoa. Paulo ele tinha tanta certeza da mensagem do Evangelho que pregava que tem poder para mudar a vida de uma pessoa, que quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, e a partir do versículo 16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo é que a mensagem do Evangelho que ele pregava era uma mensagem mais completa que o homem poderia receber na sua vida. Era tão impactante, e o Evangelho ainda hoje é tão impactante no coração daquele que o busca, daquele que quer receber esta mensagem, que tem poder para transformar. O que Paulo, quando ele chega em Corinto, ele está em um contexto filosófico onde o que predominava naqueles dias era a filosofia. Era Aristóteles, era Platão, a gente via também outros filósofos bastante conhecidos, como nós vamos observar claramente que havia as escolas filosóficas naqueles dias, aonde cada um tinha as suas preferências. Uns diziam: olha, eu sou de Platão. Outros diziam: olha, eu sou de Sócrates. Outros diziam: não, eu sou de Aristóteles. E nós vemos ver Anaximandro, e assim vai, e outros filósofos naqueles dias, mas essas 3 escolas filosóficas, elas mais influentes naqueles dias. Então, essas pessoas que aceitaram a Cristo, vindo para a igreja, recebendo essa proposta do Evangelho, eles estavam tendo as suas preferências também por pregadores. Nós vamos observar nesse mesmo capítulo alguns dizendo: olha, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E Paulo ele diz assim: porventura foi Pedro, foi Apolo ou foi Paulo que morreu por vós?
não foi Cristo. O que Paulo está trazendo para eles é que quando você toma uma decisão de aceitar a Cristo e viver este evangelho, você não tem que ter preferência por pregadores. Você não tem que ter preferência por quem prega mais, por quem é mais eloquente, por quem grita mais, quem pula mais. Não é isso que está em jogo. A questão é a centralidade da mensagem que está sendo anunciada. É Cristo Jesus. É por isso que Paulo dizia, quando eu fui ter convosco, não foi com palavras persuasivas. Eu não vim persuadir vocês com palavras filosóficas. Até porque Paulo tinha em mente que já havia alguém que fazia aquilo. Os próprios mestres, os próprios ensinadores e pregadores, muitos naqueles dias se deixavam levar por estas filosofias. Mas o que Paulo está dizendo é que há uma nova proposta de vida para que vocês, de fato, tenham um novo estilo de vida, que é o Evangelho. E o Evangelho que eu vos anuncio é um Evangelho que pode mudar a vida de vocês, que pode transformar as vidas. É por isso que quando eu fui ter convosco, eu não fui persuadir vocês com filosofias. E o versículo de número 2, ele diz assim, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo este crucificado. O que Paulo está dizendo, está falando da centralidade do Evangelho. A proposta que eu trouxe para vocês não é uma proposta filosófica, mas é uma proposta cristocêntrica. O centro da minha pregação, o centro do meu discurso, o centro da minha mensagem, o centro do discipulado é Jesus. É por isso que eu não fiz saber entre vós, senão a Cristo, este crucificado. Ou seja, a mensagem que eu trago para vocês é a mensagem da cruz. É a mensagem que tem poder para mudar a vida de vocês, porque para que esta mensagem ela tenha essa veracidade, Cristo morreu e ressuscitou. Ele está vivo, então ele é a centralidade da minha mensagem. Ele é o cerne da minha pregação. Eu não vim aqui conduzir vocês com palavras persuasivas, mas o evangelho que eu trago para vocês é um evangelho genuíno, é um evangelho bíblico, é um evangelho cristocêntrico. E ele fala que eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Porque Paulo, ele não é que ele tinha medo de pregar, mas ele se esforçava para que o que ele estava fazendo para Cristo fosse bem feito e fazer com zelo. É por isso que ele fazia com temor e com tremor, medo de não fazer bem feito e com muita responsabilidade aquilo que ele estava fazendo. Ele sabia o valor, a veracidade da mensagem que estava sendo anunciada, a importância dessa mensagem, o zelo que ele deveria ter por este evangelho, por esta mensagem. É por isso que eu prego com temor. O temor é o zelo, o medo de fazer errado. E tremor é o peso da responsabilidade que estava sobre ele de pregar o evangelho. E é por isso que ele fala aqui no verso 4, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ou seja, o evangelho que eu prego a vocês, a mensagem que eu tenho anunciado, é uma mensagem que ela é evidenciada com prodígios, com milagres, cura, salvação. Quando Lucas escreve um tratado a Timóteo, ele diz, meu amado Teófilo, estas coisas eu vos escrevo, não somente aquelas que Cristo começou a fazer, mas também a ensinar. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que ele prega um evangelho de demonstrações, um evangelho que é evidenciado, um evangelho que é demonstrado. Eu prego e eu provo. O próprio Deus, ele demonstra sinais.